Hoje, particularmente, é um dia especial para tratar desse tema, porque vocês devem ter visto que ontem começou a surgir aí o que a gente já apontava que aconteceria, que é a suposta chantagem neoliberal em torno do tema do auxílio emergencial. Ou seja, o governo, né, e a equipe econômica neoliberal do Paulo Guedes, ela parece ter aproveitado essa situação de vulnerabilidade, fragilidade econômica e social em decorrência da pandemia e quer, enfim, obrigar a sociedade, mais uma vez, a escolher entre a continuidade do auxílio emergencial, que foi uma política importantíssima para salvar a vida, para levar adiante um melhor, na medida do possível, isolamento social e para salvar a própria dinâmica econômica. Então, agora a tentativa é entre nos fazer escolher entre a continuidade do auxílio emergencial por mais um conjunto de meses e o financiamento dessa política de transferência de renda através da redução dos mínimos constitucionais em saúde, em educação e a submissão ou a condicionalidade da aprovação do auxílio emergencial à aprovação de um conjunto de reformas, dentre elas a reforma administrativa e a PEC emergencial, que é um misto um pouco de reforma administrativa e desindexação dos gastos mínimos constitucionais com saúde e educação, que é essa proposta de cortar a jornada dos servidores públicos em 25%, com consequente corte na remuneração em 25% também. Então, um conjunto de políticas que, ao reduzir o gasto com serviços públicos e com a folha de pagamento de servidores públicos, abriria espaço fiscal para financiar o auxílio emergencial. Bom, tem vários problemas que são decorrentes dessa escolha, né? Em primeiro lugar, essa é uma escolha fundamentalmente de modelo de sociedade que a gente vai ter daqui para diante, ou seja, se a gente quer que o Estado dê mais relevância a políticas focalizadas de transferência de renda, inclusive como foi ensejado lá pelo Milton Friedman, e a própria experiência do Chile é isso, né? O Estado ele vai se eximindo de ser esse Estado empreendedor, que é fornecedor de serviços públicos universais, e vai se restringir a um Estado que é transferidor de um recurso monetário para que as pessoas possam, então, comprar o que antes era direito na iniciativa privada. Isso fortalece a privatização dos serviços públicos, fortalece a queda da universalidade desses serviços e a própria financiarização da vida, na medida em que todos o que eram antes direitos fundamentais passam a ser mercadorias. Mas da reforma administrativa, eu acho que não é de hoje que existe uma demonização do servidor público e a sua associação, Paulo Guedes ajudou, inclusive, nisso, a um parasita, né, a um servidor bastante descomprometido com o serviço público, que se utiliza do fato dele ter estabilidade e um salário mais elevado em relação à média do mercado privado para trabalhar menos, para ser parasitário, folgado e etc. O Jornal Nacional, inclusive, fez um desfavor à sociedade brasileira, mostrando uma pesquisa muito questionável do Instituto Mises, que mostra que em torno de 90% do gasto social no Brasil está vinculado à folha de pagamento. Então, eles fazem a seguinte oposição. O governo gasta muito com salários, e o fato de gastar muito com salário e a receita ser pré-determinada faz com que sobre muito pouquinho para, de fato, investir em saúde, em educação, em serviços da assistência social, em segurança, em investimento. Acontece que não existe oposição entre o salário do médico e do enfermeiro e a qualidade do serviço público. Então, o aumento ou o gasto do Estado com a folha de pagamento dos serviços públicos, ele é a própria natureza do gasto, do investimento com os serviços públicos. Ou seja, o que é o gasto com saúde, se não é fundamentalmente o gasto com os profissionais da saúde, se não é o gasto com o enfermeiro, com o auxiliar administrativo, com o médico, o que é o gasto com educação, se não o salário dos professores, né? Claro, obviamente existe a manutenção da estrutura das escolas, material didático, mas é fundamentalmente o professor que é a principal figura, né, responsável pela educação. Então, não existe essa associação. O gasto com os servidores públicos é a manutenção dos serviços públicos universais.
A reforma administrativa, ela, né, tenta ser vendida como essa ideia de fazer uma reforma que acabe com o parasitismo do servidor público, nessa ideia de que a gente tem um Estado muito inchado, principalmente em comparação com outros países. E aí vamos olhar quais são os países da comparação. Se a gente for nos comparar com os países que são de fato desenvolvidos e modelo de países com maior índice de desenvolvimento humano e menores desigualdades sociais, como são ali os países escandinavos, a gente tem um gasto com o servidor público bastante inferior à Noruega, Suécia, Dinamarca. Ou seja, com esses países, o Brasil gasta muito pouco. Agora, se a gente for comparar com os Estados Unidos e com o Chile, de fato, a gente gasta mais com o serviço público. Mas isso não significa que a gente gasta mais porque tem mais servidores, né, ou porque o salário dos servidores é mais elevado, mas porque em 88 a gente fez uma opção de que o Estado seria provedor de serviços públicos universais, principalmente saúde, educação e seguridade. O Chile e os Estados Unidos não têm esses serviços públicos, logo eles precisam de um menor contingente de trabalhadores contratados diretamente pelo Estado, porque prestam menos serviço para a sociedade. Então, é incompatível. Ou a gente escolhe ser um Estado que tem um SUS, por exemplo, que hoje está sendo a nossa redenção e que é um sistema universal, capilarizado, de alta excelência em pesquisa, né, em qualidade na saúde. Se a gente escolhe esse modelo como escolheu, a nossa carga tributária, o nosso contingente de trabalhadores no serviço público está plenamente adequado aos nossos interesses, a não ser que a gente reveja a nossa Constituição e reveja que tipo de papel a gente quer que o Estado cumpra na sociedade. Em terceiro lugar, existe um senso comum, né, principalmente olhando as carreiras mais prestigiadas do Estado, de que o servidor público ele recebe um salário excessivamente alto e é protegido por um grau elevado de estabilidade no serviço público. Então, o cara pode não ir trabalhar porque ele não vai ser nunca mandado embora. Para começar, isso não é verdade. Existem várias possibilidades de demissão, né, exoneração de servidores públicos, né? Então, não é uma oba-oba. Acontece que você não pode demitir o trabalhador público por motivos que passam pela política ou pelo livre-arbítrio do gerenciador ali de ocasião. Em segundo lugar, esse contingente que recebe ali perto do teto constitucional, às vezes até mais, é uma parcela muito minoritária do serviço público. A grande maioria do serviço público, que é fundamentalmente municipal no Brasil, está ligada à saúde, educação e segurança pública, ou seja, serviços que são de utilidade essencial do povo brasileiro. Ou seja, esses servidores não estão sentados numa cadeira de costas para a sociedade, mas eles estão prestando os serviços mais fundamentais da nossa vida. E, ao contrário também do senso comum, a média salarial do servidor público é em torno de R$3 mil, ou seja, um salário excessivamente baixo, se a gente for levar em consideração o próprio custo da cesta básica, né? Principalmente nas grandes cidades. E se o serviço privado paga menos que uma média em torno de R$2.500, R$3 mil, o problema é a falta de regulamentação do serviço privado. Ou seja, o fato dos trabalhadores, neste caso, ganharem mais na esfera pública do que na esfera privada, diz muito mais sobre a precarização, né, da composição salarial aí no livre mercado do que a regulamentação que o Estado faz. Então, a gente não pode cortar por baixo, né? Então, já que o setor privado paga menos, então vamos fazer os trabalhadores terem mais igualdade, rebaixando o salário de todo mundo, que é um pouco o que a reforma administrativa tenta fazer, né? Então, não muda só o regime de contratação, reduzindo ali a estabilidade do servidor público, que é uma coisa muito importante. Pensem, por exemplo, que são os pesquisadores e trabalhadores das universidades. E eu trago aqui o exemplo do rompimento da barragem da Vale na região do Córrego do Fundão, ali em Brumadinho, principalmente. Um trabalho que foi denunciado por vários pesquisadores, né, engenheiros que já avaliavam que aquela barragem tinha problemas. Se eles não tivessem estabilidade ou se a forma de financiamento das universidades partisse das empresas privadas, como era a proposta daquele Futura-se, que era um programa que acabou nem saindo do papel, mas que já foi ensejado ali no governo, isso representa que as próprias empresas pagam os pesquisadores, quer dizer, um cerceamento à própria liberdade de produção científica e a própria liberdade para denunciar a forma, né, denunciar de forma científica as dificuldades ali operacionais que tem
que tem impacto sobre a própria saúde humana e do meio ambiente. Então, o servidor público cumpre um papel fundamental, ele não recebe um salário excessivamente elevado, e a estabilidade do servidor público repousa nessa ideia de que você precisa ter os melhores quadros no sistema público, né? Ou seja, a gente não quer que o sistema público seja excessivamente precarizado, a gente quer contratar os melhores pesquisadores, os melhores médicos, né? Os melhores auxiliares administrativos. Por isso, em todos os lugares do mundo, ocorre que o salário no serviço público é superior à mesma carreira no serviço privado para garantir que a gente tenha qualidade, inovação e etc. E para finalizar mesmo, essa ideia de que reduzir o salário do servidor público ou reduzir a estabilidade gera modernização, ela é bastante enviesada, porque o que gera modernização dos serviços públicos está muito mais ligado ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, o progresso das forças produtivas, a mecanização de vários serviços que são rotineiros, do que o pagamento maior ou menor do salário do servidor. É que nem dizer que a reforma trabalhista também contribuiria para modernizar a estrutura produtiva brasileira. O que moderniza a estrutura produtiva é a aquisição de novas máquinas, a aquisição de novos experimentos tecnológicos para produzir mercadorias que sejam produzidas com maior produtividade. Não tem nada a ver com o pagamento monetário dos salários. Então, tentam colocar essas palavras como maior competitividade, modernização, e, no fundo, escondem uma proposta política de precarização dos serviços públicos, de subfinanciamento dos serviços públicos, justamente para abertura de espaço para que isso que hoje é direito fundamental seja mais uma parcela de serviços públicos apropriados pelo setor privado para virarem mercadoria e transacionados na esfera privada.